Treinamento. É um prazer ter vocês conosco nesta noite. Agradeço imensamente a todos vocês que estão presentes, aos colegas que ajudaram na divulgação deste webinar, e com a ajuda de todos foi possível mais uma vez fazer acontecer e disseminar conhecimento de um tema que é tão relevante para todos nós, não só nós que trabalhamos na área, mas também para os novos que estão, tem bastante pessoas que estão agora iniciando, né? E é um tema muito importante para a nossa sociedade como um todo. Vejo aqui muitas pessoas que eu já conheço, outros são novos. Para quem não me conhece, eu sou Ana Cintas, sou a sócia fundadora da AC+, e esta noite eu estarei com vocês fazendo mediação deste evento com esses painelistas que são excelentes profissionais. Eu vou apresentar rapidamente a AC+, Gestão e Treinamento, e o nosso curso que vai ter início agora no dia 18 de junho. Esse webinar é um aperitivo do que vai ter no curso, né? Um curso bem interessante. E logo mais apresentar a empresa, eu vou apresentar os painelistas e nós daremos início ao nosso webinar. Vamos lá. A AC+ Gestão e Treinamento nasceu com o objetivo de realizar treinamentos, recrutamento e seleção voltados para áreas de auditoria interna, gestão de riscos, compliance, LGPD e ESG. Então, quando a gente fala de recrutamento, muitas vezes, Ana, o cliente fala, preciso de um DPO em Belém do Pará, nós fazemos esse tipo de serviço, ou preciso estruturar uma área de auditoria interna no sul do país, nós também fazemos esse serviço. E um dos serviços que traz grande realização para nós, que é uma grande conquista, são os nossos treinamentos, né, que já tem sido um sucesso. Pode passar, Tom, por favor. Nossos treinamentos, eles nasceram de um desejo, né, porque de um desejo de todos nós da consultoria, porque a gente vê uma distância muito grande entre o que acontece na prática e o que acontece no mundo acadêmico. Então a gente falou, poxa, por que não trazer isso, né, trazer a prática para o nosso dia a dia? Eu já participei de muitos treinamentos que, quando eu vou para campo, às vezes aplicar, né, e gestão de riscos, há muito tempo atrás, você faz um treinamento, quando chega no dia a dia, por onde eu começo? Então, a intenção e a ideia do treinamento é justamente o aluno sair desse treinamento e saber como começar, como fazer essa aplicação na prática. Próximo slide, por favor. O nosso curso é uma tríade, né? Então, nós falamos da parte de governança, programa de integridade e auditoria interna. Nós temos 2 aulas especiais. Uma aula fala de LGPD, que é um tema super atual, e a outra aula fala de ESG. E muitas pessoas também falam, Ana, os 3 temas dentro de um curso, sim. Hoje não existe nenhum curso no mercado que fale dos 3 temas em um único curso, ou você faz um curso de governança, ou um curso de auditoria interna, e são assuntos que estão integrados, um complementa o outro. Então, tudo nasce na governança, você tem o programa de integridade, e você tem a auditoria interna, né? Então, por isso que nós resolvemos juntar esses temas, que são temas atuais, e a gente entende que são temas que todo gestor precisa entender desses temas para poder até desempenhar melhor o seu papel e a sua função no dia a dia. São temas bem atuais e relevantes. Próximo, por favor, Tom. Aqui a gente fala um pouquinho, né, sobre o curso. Eu vou estar encaminhando essa apresentação para vocês também, após o nosso webinar. Então, todos vocês que estão inscritos vão receber essa apresentação. Próximo. A quem se destina, né? Então, o curso se destina a todos os gestores. Quem atua nessa área sabe que são áreas multidisciplinares, então a gente pode ter um engenheiro que é auditor, um contador, um administrador, um economista, advogados, né? Pessoas que trabalham na área de tecnologia da informação. E o curso também, ele serve tanto para quem está iniciando agora, como para pessoas que já atuam. Porque as professoras
que ministram o curso e os professores, eles já implantaram o programa de integridade, já implantaram a LGPD, e eles apresentam, né, o programa que eles implantaram em suas empresas. Então, é válido tanto para quem está iniciando na carreira, como para quem também já atua e quer fazer uma atualização. Então, como que está sendo feito, né? O que tem de mais novo? Serve para diversos públicos. Próximo, por favor. Aqui a gente fala um pouquinho, né, do curso como um todo, nesses 2 slides que vocês vão estar recebendo a apresentação. Pode passar, Tom, por favor. Pode passar. Nossos professores. Então, no nosso curso, a gente sempre traz uma figura, né, que tenha bastante conhecimento sobre o tema, né, uma pessoa relevante. Nesse curso, no próximo curso, vai ser o secretário de Transparência do Espírito Santo, que é o Edmar Camata. No curso anterior, nós trouxemos o ministro Wagner Rosário, que o que é aula magna, né? Eles vão contextualizar o que é a governança, o que é o programa de integridade, o que é a auditoria interna. Então, nessa aula magna é um resumo desses 3 temas. Nós temos a professora Aline, que hoje ela é a compliance da FIENG, da federação. Eu ministro aula de auditoria interna. Nós temos também o Leonardo, a Luana, da Firjan, a Luciana Cunha, da FIEP, e a Viviane, que é da Federação das Indústrias do Espírito Santo, da FINDES. Pode passar, Tom. Aqui nós temos, né, as datas do curso, serão 7 encontros. São encontros realizados aos sábados. E nós também temos a opção, Ana, não consigo participar em todos os sábados, como que eu posso fazer? A aula ela fica gravada e disponibilizada para o aluno por 7 dias. Pode passar. Aqui a palavra de quem já viveu a experiência, né? Então, nós já tivemos o curso, os alunos gostaram bastante, principalmente da experiência prática. Próximo, Tom. Essa é a apresentação do nosso curso, eu vou estar encaminhando para vocês após o nosso webinar, e quem estiver hoje aqui assistindo, eu vou encaminhar também um link com desconto de 15% para todos que se inscreveram no webinar. O link ele é válido somente até amanhã, e qualquer dúvida que vocês tiverem, também tem o contato, vocês podem entrar em contato, tirar dúvida, tá? E hoje, como eu falei, vai ser um aperitivo sobre o nosso curso. Agora eu vou apresentar para vocês os nossos painelistas. Vamos lá. Um dos nossos painelistas é o Gemal Hala. O Gemal ele é membro do Comitê de Auditoria do CTC, Centro de Tecnologia Canavieira, atua como gerente de auditoria interna na Ativos, teve cargos de gerência e coordenação em empresas como Toshiba, Coca-Cola, Grupo Pousadas, México. Ele é professor, conteudista e palestrante de cursos de MBA relacionados aos temas de auditoria interna, compliance e perícia. É membro dos grupos de excelência, perícias judiciais e recuperação de empresas, do Conselho Regional de Administração de São Paulo, CRA São Paulo. É graduado em administração de empresa, com ênfase em finanças, pós-graduado em consultoria empresarial e MBA em finanças. Bem-vindo, Gemal, obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Ana, eu que agradeço, é um privilégio estar aqui para poder discutir esse tema tão relevante que é a auditoria interna. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Obrigada. Leandro Silva. Leandro é graduado em Ciências Contábeis, com MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria, atuando há mais de 17 anos em áreas de governança corporativa, auditoria interna, prevenção a fraudes e gestão de riscos em bancos, seguradoras e operadoras de plano de saúde. Leandro, bem-vindo novamente, é o segundo webinar que o Leandro participa.
tem um webinar gravado falando sobre a RN 443, que o Leandro também foi um dos nossos painelistas. Boa noite, Leandro, bem-vindo. Boa noite, Ana. Boa noite, Gemal. Obrigado também, é uma honra estar aqui para discutir esse tema tão importante e tão relevante no nosso meio. Espero poder contribuir bastante com os colegas. Obrigada, Leandro, bem-vindo. Paulo Dias. O Paulo é formado em administração de empresa, com MBA em gestão estratégica, há 28 anos com atuação e liderança nas áreas de auditoria, compliance, controles internos, prevenção de fraude, finanças e com certificação internacional em gerenciamento de riscos. Possui experiência nacional e internacional em empresas de grande porte nos segmentos de siderurgia, mineração, energia e varejo. Sempre com reporte diretamente para o CEO. Conselho de Administração e Comitê de Auditoria, experiência em Conselho de Administração e Comitê de Auditoria, liderou e participou ativamente de projetos relevantes, como a implantação da SOX, Lei Geral de Proteção de Dados, Sistema SAP e TOTUS, Proteus, investigação de fraudes e avaliação de riscos, canais de denúncia, programa de compliance, códigos de ética e Comitê de Auditoria e Ética. Bem-vindo, Paulo, é um prazer ter você conosco essa noite. Boa noite, Ana, boa noite, Gemal, boa noite, Leandro, é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre o mundo de auditoria, compliance, espero poder contribuir bastante aí. E agradecer o convite aí, que foi muito honroso de receber esse convite de vocês. Obrigada, Paulo. Bom, bem-vindo a todos, agradeço por terem aceito o convite, vamos dar início ao nosso webinar, vamos direto, ao assunto, após a apresentação. Como que vai funcionar? Eu vou fazer as perguntas, inicialmente para o Gemal, depois eu vou fazer perguntas para o Leandro e para o Paulo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta, vocês podem postar no chat, que no final nós vamos responder às perguntas de vocês. Então, fiquem à vontade, caso tenham dúvida, pergunta. É claro que se tiver muitas perguntas, talvez a gente não consiga responder todas, mas nós vamos fazer o possível para responder nesse webinar, tá? Pessoal, eu vou pedir para vocês também, nós temos um canal no Instagram, que é o AC Mais Gestão, e nós temos também um canal no YouTube. Vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, e lembrando também que nós emitimos certificado para esse webinar. Então, quem tiver interesse em ter certificado, posta no chat, presente, faz algum comentário, manda essas evidências para nós, para o e-mail contato@acmaisgestão.com.br, que após o webinar, até segunda-feira, nós encaminhamos o certificado para vocês, tá? Qualquer dúvida, sempre encaminhe para esse e-mail, contato@acmaisgestão.com.br. Bom, Gemal, vamos lá, Como que iniciou, até o tema desse webinar, A gente começou a questionar, a gente sempre recebe essa pergunta, qual que é a diferença de auditoria interna e compliance? Ou, às vezes, o Gemal na empresa que ele trabalha, ou eu mesma quando estou em um cliente, que você vai fazer o acompanhamento do plano de ação, às vezes a pessoa fala, mas já entreguei essa documentação, mas para quem você entregou? Já entreguei para fulana da área de compliance. Fala, não, mas eu sou da auditoria interna, Então, existe uma confusão, às vezes, até para nós que somos da área. Então, imagina para quem não é da área. Então, nós falamos assim, não, então vamos fazer um webinar para explicar o que é auditoria interna, o que é o compliance e de onde originou, essa diferença, que para nós é claro, mas para muitos não é. Então, vamos disseminar esse conhecimento para que até fique mais fácil no nosso dia a dia, Gemal? Sim. Você poderia falar um pouquinho para a gente desse histórico, da onde vem essa confusão, do que é auditoria, essa diferença do que é auditoria e compliance? Posso sim. Isso não foi combinado, hein, Anê? Isso a gente não tinha comentado, mas essa pergunta, ela vem, independente se é empresa, se é faculdade, sempre vem essa pergunta de qual é a diferença do outro. E nós temos dois contextos aí que a gente pode trabalhar, dessa confusão, dessa dúvida comum, Primeiro,
pelo contexto histórico das duas áreas, tanto de auditoria como de compliance no Brasil, e depois pela similaridade, né? Então, se você pegar a similaridade, tem muita coisa que hoje o compliance faz, que antes de existir a função de compliance no Brasil, que é relativamente nova, quem fazia era a área de auditoria, principalmente falando no processo de investigação, de entrevistas forenses, tudo que no passado, né, não tão remoto assim, ficava muito com a área de auditoria. E recentemente, quando eu falo, lá em 2013, com a lei, com a 284/6, que é a lei de corrupção, mais um pouquinho antes, assim, lá em 2012, quando o projeto de lei estava sendo discutido, existia no texto lá a área de integridade, né? E essa área de integridade, ela deixou todo mundo intrigado com o que era e qual era o peso que essa área iria ter. E essa 284/6, ela era, naquela época, um divisor de águas em quem ia negociar com a esfera pública, qualquer uma da esfera, e quem não poderia negociar. Então, lá se falava que quem não tivesse adequado a essa legislação não poderia negociar com a esfera pública. E então todo mundo começou a discutir o que era esse programa de integridade. E a lei foi aprovada lá em 2012 e começou a ser tratada. Só que a lei, ela falava do programa de integridade, só que não dava o contexto do que era um programa de integridade. Então as pessoas começaram a correr porque precisavam implementar, porque queriam precisavam negociar com a esfera pública e começaram a tentar traduzir para ver se tinha algum termo que se encaixava, e se encaixou o termo lá do compliance. No Brasil, empresas grandes, né, principalmente multinacionais e bancos, já possuíam a área de compliance, e então eles começaram a praticar basicamente o que era praticado dentro de áreas de compliance de bancos e de multinacionais aí. O que deu um pouco também confunde um pouco com o que é compliance e o que é programa de integridade. Muita gente acha que é a mesma coisa, mas tem ali as suas diferenças. E em 2015 veio o decreto, né? Veio como vai funcionar o programa de compliance, o que vai funcionar o programa de compliance, não, o programa de integridade. E em 2015 lá veio dentro do decreto tudo que tinha que ter dentro de um programa de integridade, e um dos itens lá era o monitoramento. E aí veio também a discussão, quem que vai monitorar esse programa de integridade? E aí, neste momento, começou a sobrar ali para a auditoria interna, né? O programa vai ser auditado pela auditoria interna, auditar, então virou um pilar ali como se fosse auditoria. Isso são as discussões mais evidentes. Lógico, o programa de integridade e o compliance, eles precisam passar por auditoria, sim. No entanto, a auditoria interna, ela não faz parte, né? Não fica debaixo do programa de compliance, né? Tem as diferenças deles e elas precisam estar separadas, né? Então, essa confusão, ela começou ali lá no ano de 2013 e ela se estende até hoje aí. Lógico, hoje, cada vez mais, essa diferença, a dúvida, ela diminui. Por quê? Se a gente pensar que o IAA Brasil, ela colocou o modelo das linhas lá para mostrar qual era a atividade da segunda linha ou do compliance e qual que era a da auditoria interna, para quem que a auditoria interna fazia o reporte. Depois veio o IBGC, né, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, quando colocou nas melhores práticas também que a auditoria interna deveria ter um reporte para o Conselho de Administração. E agora, mais recente, a B3, né, a Bolsa de Valores aqui, com o pronunciamento do novo mercado ali, aí sim, o novo mercado, para você participar do novo mercado, já vem escrito lá que você precisa ter uma auditoria interna independente e uma área de compliance também segregada as duas, e as funções não podem ser cumulativas. Então, se você for ver quem é o divisor de água agora, foi o pronunciamento lá da Bolsa de Valores, da B3. Exato, e a B3 eles falam, né, que tem que ter a área separada, né, de gestão de riscos, auditoria interna e compliance, né? Então, sem o acúmulo de função, que é o mais importante. Exatamente, sem o acúmulo de função. É claro que quando a gente fala de empresas familiares, empresas menores, a gente sabe que muitas vezes não tem essa estrutura, mas o novo mercado da B3, ele já trouxe essa definição. Então, né, fica claro, né, que tem que ter essa segregação.
E a gente sabe que o programa de integridade, você tem ali o monitoramento, que a auditoria interna é a terceira linha de defesa. A auditoria interna, ela pode auditar o programa de integridade como um todo, ou, de repente, um pilar do programa de integridade, né, que nós vamos explicar. E, Gemal, você pode falar para a gente, né, o que é a auditoria interna e o que é o compliance, para ficar mais claro para quem está nos assistindo? Sim, essa é a famosa pergunta, né, Ana? Aí sim, agora já entrando na famosa pergunta. Bom, vamos pensar no contexto de governança, né? Tanto o compliance como a auditoria interna são dois órgãos de governança, que são utilizados no documento da governança como um todo. Então, para contextualizar isso, a diferença dos dois, eu gosto de usar aquela teoria do agente principal, né? O principal seria a empresa e o agente seria os executivos da empresa. E algum tempo atrás, dois estudiosos fizeram uma pesquisa e colocaram aí o nome de agente principal nessa pesquisa, onde dizia que todo agente que era contratado para ser gestor das empresas, eles tinham a tendência, não falando em ética e nem em fraude, tá? Era só a tendência mesmo que estava sendo analisado. Quando era colocado na dúvida de duas decisões para ser tomada, uma que favorecia a ele, a si próprio, e uma que favorecia a empresa, a tendência é que os executivos tomassem sempre a favor próprio, né? Então, isso era uma tendência. Não estamos falando de fraude, tá? É uma tendência natural, né? Você sempre vai tendenciar a defender quem está próximo de você. E nesse contexto, a governança corporativa, ela é baseado em mitigar que esse efeito ocorra dentro da companhia, né? E aí é onde a gente entra naquelas linhas de defesa. Se o Tom puder colocar aí, só para a gente dar uma analisada, as linhas ali do IAA, são 3 linhas. A primeira linha fala um pouco de quem que é o comando, que seria a parte de gestão, né? A primeira responsabilidade seria dos gestores da empresa. A segunda linha de defesa, não de defesa, que não utiliza mais o termo defesa, mas a segunda linha seriam as áreas de apoio, que pode ser jurídico, pode ser a controladoria, e aqui no contexto do nosso entendimento aqui, a área de compliance. E na terceira linha, de uma forma de um reporte mais independente, a área de auditoria interna. Então, obrigado aí, Tom, pela exposição. E a área de compliance, ela é uma segunda linha ali, ela é um fator da governança, e dentro dessa área de compliance, nós temos, por exemplo, avaliação de risco, a responsabilidade pelo código e conduta, os controles internos, né, a função de treinamentos, a due diligence dos fornecedores, principalmente, e agora, né, num contexto mais recente, nós temos a área de investigação. Então, são modelos, por exemplo, se a área de compliance vai ajudar com a área como é que fala, controles internos, a desenhar modelos, a verificar o peso dos riscos de cada atividade, ela entra muito na operação. Ela vai dar treinamento sobre código de conduta, sobre riscos, ela vai entrar na operação, então ela tem um papel ali, uma função gerencial, tá? Então ela faz parte de um modelo que ajuda a direção, a alta administração, a garantir que os objetivos da empresa estão sendo atingidos. Então ela é uma linha operacional. E lá pelo agente principal, né, se a gente pensar aquela teoria do agente principal, se compliance faz e ajuda a definir os critérios, ele não pode se autorrevisar, né? Ele não pode auditar ele mesmo porque tem um conflito, né? Eu sempre vou tomar uma decisão, se eu fiz alguma coisa errada ou algum ponto que eu precise melhorar, a tendência é você nunca se autoacusar. Então, existe essa segregação. É lógico, é sempre pontos, né? A gente está falando de processos, não só de pessoas. Então, foi criado a terceira linha, a visão da terceira linha, que é onde entra a área de auditoria interna, que é uma área independente, ela não tem função gerencial nenhum dentro da empresa, então ela não pode aprovar nada, ela não pode opinar diretamente em nada, opinar ela até pode, mas ela não tem função de decisão dentro da companhia. Ela vai fazer uma avaliação seca, né? Então ela vai fazer a avaliação e vai dar um reporte. Conforme a direção aprovou, as normas, os procedimentos e a governança corporativa estão funcionando ok ou não, ok? Então é basicamente isso que a gente tem aqui para identificar.
tá bom? E a auditoria interna, ela tem justamente essa preservação da garantia e dos controles, tá bom? Então, quando a gente fala em atividade, na atividade da auditoria de compliance, é isso. Compliance auxilia a companhia mais na alta gestão, né? Na alta gestão, quando a gente fala, é no nível de diretoria, e a auditoria interna, ela serve para garantir que a linha, né, a primeira e segunda linha estão funcionando, e ela vai reportar direto para o comitê de administração, conselho de administração. Na ausência do conselho de administração, ela vai fazer o reporte diretamente para os sócios. Sim, ok, Ana? Ótimo. Ok. E agora, só, né, eu acho que muitas pessoas têm essa dúvida, a gente também já está com o tempo passando um pouquinho, mas acho que é uma pergunta importante. E no caso de uma empresa, nós temos muitas empresas, né, onde a pessoa exerce a função de auditor e compliance, e tem outras situações também, onde existe uma gerência de compliance e uma gerência de auditoria interna e uma única diretoria, ou seja, tem casos que uma única pessoa exerce as duas funções, né, e tem caso que você tem a gerência de compliance, a gerência de auditoria interna e uma única diretoria sobre essas duas gerências. Como que funciona essa segregação de função, né? O risco sobre essa falta de segregação? É bem comum. Os dois casos que você citou, eles são bem comuns. E o que acontece? No primeiro caso, a própria pessoa que é compliance também é auditoria interna, né? Então, a gente está falando de uma função, de uma única pessoa. Nesse caso, o risco na segregação de função e risco de controle, de mitigação de conflito de interesse, ele já se materializou, né? Então, para você conseguir corrigir isso, seria a segregação, né? Pouca coisa pode ser feita. O que acontece na prática é que se a pessoa exerce realmente a função de compliance, então ela ajuda as áreas a revisarem os processos e a elaborar os processos, ela não tem a prerrogativa da auditoria interna. Ela pode até fazer uma fiscalização, ela até pode fazer testes de auditoria, no entanto, ela não tem a prerrogativa porque a independência dela não existe, né? E ela não vai conseguir dar uma opinião objetiva, porque foi comprometida aí nessa segregação. Então, esse é o primeiro caso onde tem o acúmulo de função nas duas pessoas. No segundo caso, onde você tem uma diretoria e uma gerência de compliance e uma gerência de auditoria, você não seria o melhor desenho, né? Mas também existem controles que você pode mitigar esse risco, ok? Quem que é o risco nessa história? O diretor, né? Porque o diretor ali, ele está acumulando as duas funções, os dois braços, ele vai revisar e ele vai ajudar a elaborar. Então, ele tem essa divisão. Para mitigar, primeiro, a auditoria interna poderia ter o budget separado. Quando for ocorrer um processo de avaliação da auditoria interna, você ter uma empresa independente, possivelmente, ou a melhor forma seria que o COAUD ou o Conselho de Administração contratasse essa empresa, aí você mitiga o risco até mesmo do diretor, e depois disso você pode ter um envolvimento maior aí do Conselho de Administração e do COAUD, principalmente, se existir a função do COAUD, logicamente, em ajudar a auditoria interna a desenhar os testes e perguntar frequentemente se a independência de auditoria foi comprometida durante o trabalho de auditoria. Né? Sim. Ótimo, Gemal. Muito obrigada pelas explicações. Nós temos uma pergunta agora para o Leandro, né, na sequência, até dando continuidade ao assunto. Leandro, quando a gente fala de auditoria interna, né, a gente sempre pensa auditoria interna só para grandes empresas, né? Por que a auditoria interna ela é importante independente do tamanho da empresa? E
né? Eu, como consultora, muitas vezes vou oferecer o trabalho de auditoria interna, que eu sei que é um trabalho extremamente importante, mas a gente sempre ouve, né? Ah, eu confio em todos os meus funcionários, eles estão comigo há muito tempo, e é muito difícil, às vezes, as pessoas fazerem um trabalho preventivo. Normalmente, o cliente procura depois que ele tem algum ato, algum desvio muito grande, que aí ele vê a necessidade da área de auditoria interna, né? Bom, resumindo, por que a auditoria interna ela é importante para pequenas, médias e grandes empresas, independente do tamanho da empresa? Oi, Ana, essa pergunta ela é legal, né? Porque a resposta, como você mesmo disse, parece óbvia, né? Tipo, por exemplo, a auditoria interna, como até pegando, né, aproveitando a fala do Gemal, a estrutura que ele muito bem nos apresentou das 3 linhas, então você pensa assim, poxa, uma empresa tem a primeira linha, que são as operações, são a execução dos controles, tem a segunda linha, que é o gerenciamento do risco, do controle, enfim, né, do desenho, e aí tem a auditoria interna só vai estar na terceira linha, né? Poxa, vai estar na terceira linha de auditoria interna, que é avaliar a eficiência, a eficácia desses controles. Então, assim, com base nessa própria estrutura, você pensa, poxa, auditoria interna é para empresa grande, a auditoria interna é para multinacional, né? Não é para uma média, para uma pequena empresa. E aí que está um engano, né? Então, como que a gente tem que saber isso? Para entender, primeiro, assim, o que é auditoria interna, por que eu vou ter uma auditoria interna e para que eu vou ter uma auditoria interna, né? Como o Gemal disse, a auditoria interna é um órgão de governança, ele está atrelado às boas práticas de governança corporativa e ela permeia entre os 4 pilares, muito na transparência, né, das ações da empresa, na prestação de contas e na responsabilidade corporativa também. Aí, então, a gente vê que a auditoria interna ela tem um papel fundamental para qualquer empresa, né? E, por objetivo, a auditoria interna, entendendo para que a auditoria interna, até ela, como objetivo, ela tem de examinar e reportar a eficácia do ambiente de controles, do ambiente de governança, dos processos de gestão de riscos, né, da empresa, ela reporta isso para a alta administração. Então, quando a gente pega o objetivo da auditoria interna, da função do auditor, a gente faz a pergunta novamente. Então, auditoria interna em pequena, média ou só grande empresa? E aí vem uma outra pergunta. Quem é mais vulnerável a uma materialização de um risco? Uma empresa grande, uma multinacional, ou uma empresa média, uma empresa pequena, que muitas vezes depende de um fornecedor, depende de um cliente, né? Ou então está muito atrelado a uma legislação, aí a gente atrela também a questão da auditoria de compliance, né? A gente vê assim, se um risco se materializar, se a empresa tem um único cliente, e por maior que seja esse cliente, se ela perde esse cliente, ela pode ficar insolvente, ela pode até quebrar. A própria pandemia é um exemplo muito claro de risco materializado. As centenas, se não milhares de empresas quebraram, né? Porque, lógico, ninguém esperava essa pandemia, mas talvez um gerenciamento de risco um pouquinho mais efetivo te daria ferramentas para uma continuidade do negócio. Então, a gente pensar dessa forma, a gente pensar por isso, a auditoria interna ela é tão ou até mais importante para uma empresa menor do que para uma grande empresa, porque a auditoria ela vai estar garantindo que aquele controle que foi desenhado, que aquele risco que está mapeado, ele está sendo gerenciado. E se não está mapeado, ela vai reportar, olha, você tem riscos aqui que você não está entendendo que você tem. Né? Que a gente fala, a auditoria interna são os olhos do dono. Né? Então, assim, cabe aí, como o Geraldo disse, por ser terceira linha, por não ter dependência na operação, ela não vai ter o viés de levar para o lado do negócio, ela vai levar do lado do controle, do lado da continuidade do negócio da empresa. Então, é muito importante a auditoria interna para uma empresa de pequena e médio porte. É que quando a gente pensa em auditoria, vem aquela estrutura gigantesca, com dezenas de auditores, né? Uma estrutura grande, diretor, gerente, coordenador, e aí é o erro. A auditoria interna ela tem que ser estruturada conforme o seu negócio, conforme o negócio de cada empresa. Tem empresa que vai ter um auditor interno e é suficiente. Tem empresa que vai ter 50 e não é suficiente.
Então, assim, o importante, no caso, é a função, né? Para que serve a auditoria interna, né? Então, a gente entende primeiro para que serve a auditoria interna, por que ter a auditoria interna e onde ela vai ajudar essa empresa a continuar o seu negócio, né? Vai garantir a sustentabilidade do negócio. E na grande também, na grande, lógico, né? Que é muito importante. Então a grande pode correr risco e por isso não precisa de auditoria interna? Não, muito pelo contrário, né? A grande também, porque muitas vezes ela é até regulada, como vocês bem comentaram, a questão da B3, mercado de capitais, enfim, né? Muitas vezes você é regulado, você já é obrigado a ter auditoria interna, como a gente tem também a regulação de Bacen, de SUSEP, a própria ANS, né, reconhecendo uma estrutura de governança robusta para diminuir o seu capital necessário, então ele sabe que é importante isso, né? Então, assim, é fundamental a auditoria interna para pequena, média e grande empresa. O que você precisa saber é como que a auditoria interna vai me ajudar, o que eu preciso de uma auditoria interna, né? Eu não posso simplesmente pegar a cartilha da melhor prática e falar, não, eu quero essa estrutura inteira na minha empresa. Mas você tem que adaptar. Então, é uma estrutura adaptável. Sim, e o que eu sempre falo, né, Leandro, a auditoria interna bem feita é baseada em risco, porque na nossa experiência a gente vê muitas vezes, assim, consultores, às vezes, que gastam hora com algo que não é tão relevante para a empresa, levanta pontos que não é relevante, e quando vai mostrar isso para o empreendedor, né, ou para o pequeno empresário, aí ele olha e fala assim, nossa, mas isso realmente não está me agregando valor. Então, você sempre tem que conhecer muito bem a empresa antes de fazer a auditoria, saber quais são os riscos e como fazer a auditoria para que você consiga agregar valor ao negócio, né? Então, isso é extremamente fundamental. Eu já vi algumas auditorias que eu até falo assim, nossa, talvez eu realmente não iria querer uma auditoria se fosse dessa forma. Só que às vezes você olha outras auditorias que você fala assim, é fundamental esse tipo de trabalho na minha empresa, né? Então, e tem alguns segmentos também, é claro que é sempre importante, mas a gente sabe que tem alguns segmentos que você fala assim, não tem como você existir mesmo sendo pequeno em determinados segmentos, que às vezes a sua margem lá na ponta é muito pequena, você tem todo um processo por trás, e você não ter ali uma auditoria no processo como um todo, né? Então, assim, eu acho que sempre vale muito a pena conhecer o que é auditoria, como ela é feita, que sempre agrega muito valor ao negócio, né? Perfeito, não, é isso mesmo. Então, assim, é voltar à essência, né? Você entender, assim, o porquê da auditoria e para que auditoria, e aí você adaptar ao seu negócio, que você vai ver como ela pode te ajudar, né, no gerenciamento de riscos, na estrutura de governança, como ela ajuda todo tipo de empresa, e ver qual que é a mais adequada para a sua empresa e estruturar de acordo com a sua necessidade. Sim. Ótimo, obrigada, Leandro. Obrigado. Paulo, nós temos, né, eu sempre ouço isso, a gente sabe, né, o que não pode, a gente sabe o porquê, mas eu acho que é sempre importante a gente lembrar. Muitas vezes a auditoria interna, ela está subordinada a um diretor financeiro ou a um controller. E eu ouvi 2 vezes na mesma semana, inclusive foi até de um diretor, ele falou assim, Ana, eu quero que a auditoria, de um diretor financeiro, ele falou, eu quero que a auditoria seja subordinada a mim. Eu quero que o auditor vá lá e audite minha área financeira, cobre meus funcionários, cobre os funcionários, né? Então, por que não é recomendável a auditoria interna ser subordinada ao diretor financeiro ou ao controller da empresa? Por que tem que ter essa segregação, né? Que para a gente às vezes é super claro, mas muitas vezes não é claro para quem está ali na empresa, né? Não é claro para os outros, né? Realmente essa questão é muito delicada, né? Não deveria ser, né? Deveria ser mais maduro esse contexto, mas aproveitando um pouquinho que o Gemal falou, que o Leandro falou, né? O Gemal trouxe aí o contexto da compliance, da auditoria interna, como é que se chegou, como é que a diferença, né? Como é que eles estão contextualizados ali na linha de defesa. Ali está bem claro, né? Que a recomendação que a auditoria esteja subordinada a um comitê de auditoria, a um conselho de sócios ou acionistas, né? Para quê? Para que tenha o famoso princípio da independência, né? Que ela consiga transitar por todos os processos de forma
tranquila, sem ter nenhum tipo de conflito, né? E às vezes até de saia justa. E eu gosto de contar uma historinha, né, para contextualizar um pouco essa questão, né? Duas historinhas, na verdade, né? Que um colega meu, um tempo atrás, e me ligou dizendo, puxa, Paulo, eu estou com um convite aqui para assumir a área de auditoria, só que eu estou com uma dúvida aqui que está me tirando o sono, né? Que eu vou ter que estar subordinado a um controller. Era uma grande empresa, né? Só que eles me disseram que isso seria provisório e que com o tempo eu conseguiria fazer essa transição com uma governança mais recomendável aí dentro das 3 linhas de defesa, né? Falei, olha, vai ver e analisa, às vezes o amadurecimento ali vai acontecendo e você consegue fazer essa transição, né? Passado um tempo, né, eu liguei para ele e falei, oi, como é que você tá? Como é que estão as coisas, né? E ele só me falou assim, Paulo, eu estou saindo da empresa. Eu falei, puxa, o que aconteceu? Cara, teve toda aquela promessa de que eu conseguiria fazer essa transição, de estar subordinado aí a um comitê, ao CEO, aí administrativamente, e eu não consegui fazer isso, né? E a gota d'água para mim foi quando eu fui fazer uma auditoria na área de controladoria, na área financeira, e eu descobri um problema ali grave na área, né? Com alguns resquícios ali de possível fraude. E na medida que eu fui discutir o relatório com o diretor, já me criou o primeiro problema, porque ele começou a querer passar panos, né, em cima do contexto ali, dizendo que não era bem assim, que isso não deveria ser abordado de uma maneira diferente, né? E eu me vi ali numa situação muito conflitante, me vi uma situação muito complicada, tentei falar com o CEO da companhia, o CEO disse que eu deveria me acertar com ele, que deveria chegar para ele já a definição final, e ali eu descobri, né, que ele falando para mim, descobri que eu não teria mais condições de ficar na companhia, porque eu ia ter muitos problemas, né, de conflito na medida que eu estivesse ali auditando a área da qual eu estava sendo subordinado, né. E aí eu entendi que dali para frente, acho que ia ter muito problema, ia prejudicar, às vezes, a minha imagem, às vezes, no mercado, em relação a isso, ia ter mais problemas do que soluções, né. E uma segunda historinha muito interessante é que, às vezes, né, você está subordinado a uma área de negócio, aí mais especificamente uma área de controladoria, ali, financeira, ali, eu já tive contato de casos que o controller, ou o diretor financeiro, ele usava o relatório de auditoria interna para minar os outros colegas. Quando os outros colegas divergiam dele, ele aproveitava, me faz uma auditoria lá naquela área ali, mas põe um pente fino ali que as coisas não estão legais. E aí, como você não sabia dos bastidores, então ele aproveitava aquele relatório de auditoria interna para minar o colega ali de processo. E aí, isso é muito ruim, né? É muito ruim quando você não tem essa dependência, quando você não... É como o Leandro falou ali, a auditoria interna é os olhos do dono, os olhos do acionista. Sim. Se você não está subordinado a esse dono, a esse acionista, como é que você pode falar por eles, né? Como é que você pode ir lá com a lupa, ver, analisar o que está acontecendo e transmitir para ele a fotografia do momento, né? Então, isso é muito complicado, né? A gente sempre fala que, na medida do possível, né, a recomendação sempre é a auditoria interna, subordinada ao conselho de administração, a um comitê de auditoria, né, a um conselho ali de sócios, né? Isso varia muito do tipo de empresa, do tamanho da empresa, né? Mas aí o ideal é que realmente você esteja subordinado a um conselho para que você possa transitar sem ter um possível conflito de interesse, né? Sem, às vezes, você está sendo usado por uma situação que você não sabe o que foi combinado ali nos bastidores, sim, né? Então, isso é muito complicado, né? Então, na medida... Eu já recusei vários convites de trabalho onde existia essa possível subordinação para uma diretoria da área de negócio, seja controladoria, seja financeiro, né? E sabedor dessas condições que podem acontecer, desses problemas, desses riscos, né, que podem acontecer conosco, né? Então, eu entendo que a auditoria interna realmente ela tem que estar ali subordinada à auto-administração, até para que possa garantir ali a governança, né, que possa garantir ali a aderência às principais normativas da companhia, garantir a aderência até o próprio planejamento estratégico da companhia, né, se isso está sendo realizado ou não está sendo realizado. Agora, imagine, você está subordinado a um controle financeiro, por mais que
aquela pessoa que tem um grau de amadurecimento, entendimento e entende separar o joio do trigo, é muito complicado, né? Você, às vezes, aquele diretor financeiro, aquele controle, levar um relatório de auditoria lá para uma reunião de conselho e ele está falando do seu par ali, que às vezes tem um par que tem muito mais força que ele, né? No ambiente ali de controles internos da companhia. Então, é muito complicado. Então, acho que o ideal mesmo, e acho que hoje em dia, a governança está um pouco mais madura nas empresas, né? A auditoria interna tem conseguido trazer esse contexto com muito mais propriedade aí, os novos executivos que vêm surgindo no mercado vêm já com uma bagagem aí um pouco mais alinhada a esses princípios de governança, mas a gente sabe que ainda tem muitos casos, principalmente em pequenas e médias empresas, né, empresas familiares que não têm esse amadurecimento de governança, e às vezes o próprio CEO delega, né, para o CFO, por ser uma área teoricamente afim, né, delega, não, puxa, cuida lá da auditoria interna para mim, porque eu não entendo nada disso, você entende mais do que eu, e aí que começam os problemas, né. Então, realmente, temos que ter essa noção de que a auditoria interna, compliance, da mesma forma, tem que ter um princípio de dependência muito bem estabelecido para evitar esses conflitos, né, que para nós é muito ruim, né, a gente perde força, até dentro da própria organização. Às vezes você está lá, poxa, mas por que lá na área financeira pode tudo e aqui na nossa área não pode nada? Né? Então, isso é muito complicado, né? Então, é realmente evitar esse contexto de subordinação direta a uma área de negócio, que isso traz mais malefícios do que benefícios, né? Ótimo, Paulo, excelentes exemplos, né? E é isso mesmo, em alguns casos, né, às vezes o diretor está com boa intenção, mas em muitos casos ele não está bem intencionado, né, em ter auditoria. Eu já passei por algumas situações, principalmente no início da carreira, e às vezes você não tem aquela maturidade para entender todo aquele contexto, né, e às vezes você acaba sendo induzido. Então, assim, a área de auditoria interna, ela realmente tem que ser independente, né? Se a empresa não tem ali o conselho, a área de auditoria interna ela tem que ser subordinada ao presidente da empresa. Se tiver conselho e comitê da auditoria, a área de auditoria interna se reporta para o conselho, e aí você tem o comitê de auditoria que dá o suporte para o conselho da administração e que também acompanha a auditoria interna, né? E aí eu acho que ficou bem claro por que a área de auditoria interna não pode ser subordinada aí ao diretor financeiro ou ao controller, né? Leandro, agora dando, né, sequência, né, nós já até, desculpa, falamos um pouco, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais, como que a área de auditoria interna, ela agrega valor no negócio, né? Bom, essa é a pergunta de 1 milhão, né? A gente fala em auditoria interna, a primeira coisa que vem na cabeça é custo, né? A auditoria interna, como outras áreas de controle. Controle não gera receita, controle é custo e burocracia, né? Exatamente. Isso é o que a gente vem de área de auditoria interna. E eu sempre falo para a minha equipe, sempre por onde eu passei, que a auditoria interna, como qualquer outra área, como qualquer outro produto, como qualquer outra mercadoria, tem que gerar valor, né? Eu sempre falo, não, você não pode trabalhar, ficar 2, 3 meses trabalhando num processo de auditoria, num projeto de auditoria, e chegar na hora e entregar um relatório e falar, olha, a pessoa tinha que tem a data de tal proposta X está rasurada o ano. Poxa, não dá. O molho sai mais caro que o peixe. Você não pode ter uma estrutura de auditoria, investir horas, investir em recursos humanos, investir para chegar no final de um trabalho e chegar nessa conclusão, né? Então, e isso eu diria assim, até já pegando um pouquinho no pé, muitas vezes a culpa é do próprio auditor, né? Porque o auditor ele tem um cronograma a ser cumprido, que é sempre enxuto, porque como toda área de custo, né, que a gente é visto como custo, você não tem muito recurso. Então, ele pega aqueles testes de auditoria, ele pega aquele cronograma que ele tem de auditoria e ele vai cumprir. Ele tem política? Tem, não tem. Está preenchido corretamente? Tá, não tá.
né? Eu sempre falo também que não importa, a diretriz diz que você tem que assinar o papel verde, a pessoa foi lá, assinou o papel azul. Tá, mas qual é o impacto disso? O que isso tem a ver com a empresa? O que isso prejudica a empresa? Em qual o prejuízo que isso traz? Então, a auditoria ela tem que pensar além. Tem que falar, poxa, eu agreguei valor só dizendo que em vez de assinar no papel azul, ele assinou no verde? Não, talvez eu já agregaria mais valor se eu falar, olha, tanto faz a cor do papel, não gasta 2 tintas, gasta uma só. Né? Então, assim, a auditoria, só que o auditor, na visão, muitas vezes, de querer cumprir o cronograma, acaba caindo nessas armadilhas. E é isso que tem que tomar um cuidado. Né? Então, assim, como que a auditoria agrega valor para a empresa? Primeiro, conhecendo no detalhe o negócio. Como você até comentou, né, na Sim, sua exatamente. fala um pouco, você tem que conhecer o seu negócio a fundo. Não adianta você pegar as melhores práticas, as melhores metodologias de auditoria e não conhecer do seu negócio. Eu tinha um diretor de uma empresa que eu trabalhei, que ele falava, você tem que chegar no seu cliente de auditoria com um lápis e um papel de pão e ouvir esse cliente. O auditor, por palavra, é aquele que ouve. Você tem que ouvir. Lembrando que nós somos auditores internos, não somos auditores externos. Nós não somos fiscais. Somos terceira linha? Sim, somos terceira linha. Mas temos que trabalhar a questão do advisory, muito mais, dependendo da necessidade da empresa, o advisor do que a seguração. Então, auditor, ele tem que entender o negócio da empresa, tem que entender o momento da empresa, o momento que a empresa está passando, a necessidade da empresa e a expectativa do cliente. Porque senão você também vai ficar 2 horas auditando 2 meses, 3 meses auditando um processo, e o cliente interno mesmo, né, o diretor, não queria saber daquilo, não era aquilo que ele precisava. Então, assim, e aí está totalmente atrelado ao agregar valor. Entendendo o negócio, entendendo as necessidades, juntando a metodologia de auditoria interna. Não estou falando que não é para pegar a metodologia e jogar fora, muito pelo contrário. A metodologia de auditoria, as metodologias são ferramentas para te ajudar nisso. Então, você junta a necessidade com o conhecimento do negócio, com a metodologia, e faça um bom trabalho, vai agregar valor, vai ver onde é o risco que você pode estar mitigando, pode estar dizendo, olha, aqui você tem uma exposição a risco, aqui você não tem, se aprofunde no negócio, né? Eu sempre falo, é melhor você estourar um tempo de auditoria do que você entregar um relatório vago, que aí você realmente é custo e não é receita, né? Então, assim, por isso que a auditoria interna, como até o Paulo disse, né, é um órgão que está muito ligado à estratégia. Porque se você é uma caixinha que fica lá, no cantinho, eu faço o meu plano de auditoria anual, valido o meu plano e vou executar. Mas seu plano está totalmente desvinculado à estratégia da empresa, você não serve para nada. Aí você vai dizer, eu sou só um regulador me exige, eu estou lá para isso. Mas faça algo mais, né? Vá atrás, converse com a diretoria, converse com a presidente, converse com o conselho, onde a auditoria pode ajudar, né? Muitas vezes no advisory. Lembrando, assim, uma coisa muito importante, e onde a gente consegue entender, mensurar também, né, o valor da auditoria interna, no follow-up. Aquela parte da auditoria que todo mundo muitas vezes não dá valor porque é a parte mais fácil, mas é a mais importante, talvez. Porque é lá que você fala, olha, aquele trabalho de 3 meses que gerou aquele relatório com aquelas melhorias, está aqui o que foi implementado ou não, está aqui o que melhorou ou não a empresa. Então, você tem como agregar valor, sim, né? Deve agregar valor. A auditoria deve agregar valor, não deve só cumprir tabela. E você consegue comprovar isso por meio de follow-ups, por meio dos próprios relatórios também. Mas, assim, é fundamental, conheça o negócio. Não pegue uma metodologia, coloque embaixo do braço, ou um processo de mercado. Não audite compras, eu falo em compras, que todo mundo não audite compras igualmente em qualquer empresa. Não audite RH igualmente em qualquer empresa. Né? Entenda o negócio. Né? Vá, assim, com um caderninho, com o notebook lá, escrevendo, entendendo o negócio da empresa, que com certeza você vai ter muito mais chances de sucesso no final do seu trabalho do que se você falar, não, eu cumpri aqui um checklist e está aqui o relatório de auditoria interna. Para quê? Né? Sim. Acho que você pontuou muito bem, né, Leandro, quando você fala o follow-up dos planos de ação, porque há quantos relatórios a gente, como
consultor, às vezes entrega, né? O cliente paga por aquele trabalho, a gente entrega o relatório, ele guarda aquele relatório na gaveta e não dá continuidade no plano de ação, né? Então, assim, é fundamental dar continuidade, fazer a implantação dos pontos, e o auditor também pedir a evidência e verificar se aquilo de fato foi implantado, porque agora a gente também, com essa questão, né, do trabalho online, eu acho que é possível, sim, fazer auditoria de forma remota. A gente perde um pouco em qualidade. Eu acho que tem casos que a gente tem que ir para campo, tem que conhecer, né? Você não tem como você fazer uma auditoria de alguns processos sem você visualizar e estar em campo, né? Mas é fundamental fazer o follow-up e verificar se de fato foi implantado, né? Isso mesmo, assim, quanto ao trabalho remoto, né, a auditoria, ela não é um negócio da empresa, né, como até o Gemal falou na fala dele, ela não está atrelada à operação. Então, assim, se você está numa empresa que é 100% remota, você tem que auditar 100% remota, então você tem que se adaptar, né, por isso que, mais uma vez, entenda o negócio da empresa, né, então, assim, vou ter mais dificuldade no começo? Provavelmente, talvez sim, porque você muda o seu método. Mas, assim, faz parte dos desafios, né, dessa auditoria, de uma nova auditoria, como a empresa está tendo desafios em estruturar os negócios também. Então, a auditoria também não fica fora disso. Né, porque se você tem uma empresa na área de tecnologia, se todos trabalham remoto, você consegue. Agora, se seu segmento é um segmento operacional, que você tem ali atividade, você não tem como executar, dependendo da área que você vai auditar, e não conhecer aquilo que você está auditando, tem que conhecer. Então, assim, tem que ir para campo e tem que conhecer, como foi falado, né? O auditor, ele é o olho do dono, né? E daquele dono que vai para campo e olha o que está acontecendo, né? Sem dúvida nenhuma. Que a gente tem que fazer. Bom, eu agradeço, né, a participação de vocês. Nós temos agora algumas perguntas aqui no chat. Eu vou ler as perguntas e a gente vai respondendo. Karina Silva. Karina Silva vai ser uma das próximas painelistas aqui. O que ela perguntou? Então, podemos dizer que a recomendação da auditoria interna e compliance é sempre se reportar para o conselho da administração ou comitê e etc.? Gemal, você pode responder? Posso sim. Karina, sim, essa seria a recomendação e a gente cada vez mais vê que essa é a tendência que o mercado está tomando, ok? Como eu comentei lá, quando a gente fala das linhas, a linha de reporte do compliance foi inicialmente desenhada como segunda linha com reporte para diretoria, né? Para a diretoria operacional. No entanto, cada vez mais a gente vê empresas adotando um modelo onde a conformidade está indo para o reporte direto para o conselho de administração ou para o COAUD. Por quê? Porque o comitê, o compliance, ele ficou com a função de investigação. E a função de investigação, ela detém ali, ela requer um pouco de independência também. E o grau de independência é o suporte máximo ali para a alta administração. Então, é uma tendência. Pode ser que muitas empresas ainda estejam com diretoria operacional, com reporte para a diretoria, mas a tendência do mercado hoje é o compliance no conselho de administração. Ótimo. A Karina até fez comentário aqui. Ela falou, olha, eu acho que a auditoria interna mais compliance se pagam. Sim. Né? Com certeza. Tem até um comentário aí, né, Ana? Porque se você perguntar qual a importância da auditoria para cada stakeholder dentro da empresa, o financeiro vai falar que é redução de custo, o controles interno vai falar que é a melhoria no ambiente de controle como um todo, só que o foco mesmo da auditoria é o ambiente de controle. Então, o simples fato da área de auditoria ou de compliance existirem, existe uma melhoria ali no ambiente de controle que é difícil você passar, né? Ele não é quantificável, né? Ele é uma melhoria qualitativa, então é difícil você medir. Mas essa melhora, ela existe, né? Entendi. Ana, só complementando rapidinho isso que o Gemal falou, que eu acho que é muito importante, assim, o fato de você ter mesmo, já ter auditoria interna e compliance, você já mexe automaticamente na cultura da empresa, porque os funcionários sabem que tem alguém controlando. Então já pensa, fala, poxa, eu preciso fazer melhor porque eu tenho alguém controlando. Porque não,
a minha empresa não liga para controle, minha empresa não tem auditoria interna, não tem compliance, então isso já é um risco. Então, de imediato já sai com vantagem. É bem isso que o Gemal disse. Com certeza, é o que a gente fala. Às vezes só de você ter uma... Não é nunca para ser assim, mas só de você ter uma plaquinha na porta auditoria, né? Parece que você já muda a cultura e quando você começa a executar os trabalhos, com certeza muda muito mais, né? Aí a Karina agradeceu, agrega demais a credibilidade em ter processo, políticas e fiscalização devidamente documentada, né? Tem uma outra pergunta, né? Quais foram as principais mudanças na área de auditoria interna e de compliance perante as inovações tecnológicas? Leandro? Legal. Se os meninos também quiserem complementar, tá? Depois a gente... É um pouco atrelado ao que eu comentei, né? A auditoria interna ela tem que conhecer o negócio da empresa. Então, assim, se a sua empresa inovou, a auditoria interna tem que inovar. Tem que inovar, tem que acompanhar, tem que se automatizar, né? Tem que ir para o Data Analytics, tem que inovar. Não tem jeito. Não dá para a auditoria pensar de uma forma e a empresa pensar em outra. Tem que estar todo mundo no mesmo barco, literalmente. Então, a auditoria vai acompanhar sempre de acordo com a mudança tecnológica da empresa. E isso você tem que entender, que a gente comentou há pouco, né, na questão do trabalho remoto. Tem gente que nem sonhava em trabalhar remotamente, hoje a auditoria interna tem que trabalhar remotamente para a empresa que trabalha remoto. Então, é isso que a auditoria tem sempre acompanhar, sempre estar ligando a estratégia. Poxa, a minha empresa vai para um novo parque tecnológico, o que eu posso fazer já pensando no plano de auditoria para o próximo ano para agregar valor a essa inovação que a empresa está trazendo? É sempre estar em conjunto, né, como o olho do dono. O dono está investindo dinheiro nisso, a auditoria tem que estar junto, tem que estar olhando isso também. Até complementando, desculpa, Ana, né, a própria abordagem da auditoria, ela tem que, ao longo do tempo, criando uma dinâmica de acordo com essas mudanças tecnológicas. Então, há um tempo atrás, citando um exemplo de você fazer uma coleta de amostras, né, para um trabalho de auditoria, antes você fazia aquelas definições, desvio padrão, vou pegar X% do universo, vou fazer uma auditoria. E, com o tempo, né, as empresas foram se digitalizando, foram se aprimorando do ponto de vista tecnológico. Então, você começou a migrar um pouco hoje para o Data Analytics, né, onde você consegue, de forma, atingir o objetivo de um teste de forma 100% daquela materialidade ali que você está tratando, né. Então, assim, as abordagens, a auditoria, ela é uma área muito dinâmica, ela tem que estar muito antenada com as inovações, ela tem que estar muito antenado com o planejamento estratégico da companhia, ou seja, eu tenho que caminhar para onde a empresa está indo, né, e, ao mesmo tempo, oportunizar a colaboração, se realmente aquele caminho que a empresa está adotando, será que é o melhor para ela também? Eu também tenho que trazer para ela esses elementos. Olha, estamos identificando aqui que os riscos, né, que vocês estão tentando tratar não são bem esses. Temos esse seguinte histórico aqui, que eu acho que a gente precisa adequar um pouco melhor esse contexto. Então, a auditoria precisa sair um pouco daquela área de apontar o problema, né, e entrar mais para uma área de consultiva, daquela que traz o valor agregado, aquela que não simplesmente aponta o problema, mas também traz a solução, né, mas sempre naquele princípio da recomendação, sempre poder misturar as estações aí. Então, acho que a auditoria interna, como qualquer outra área, ela tem que acompanhar aí as inovações tecnológicas, as inovações de processo, né, as formas de abordar. Hoje, essa questão de tudo está remoto, né, então, até que ponto o meu trabalho pode ser prejudicado de estar fazendo totalmente à distância, até que ponto não está? Será que numa investigação, aquelas famosas entrevistas que você faz, puxa, dá para fazer uma entrevista lá pelo Teams, pelo Google Meet, o cara não vai estar gravando o que eu estou falando, eu não estou conseguindo ver o ambiente no entorno, será que eu consigo falar com aquela pessoa à distância? Então, isso tudo mudou um pouco aí as abordagens, a gente tem que trazer novas ferramentas para ajudar nessa contextualização, né? Até no próprio programa de trabalho. Antes você tinha lá um programa de trabalho, você tinha uns passos a passos para cumprir. Sim. Mais em loco, agora você já tem que mudar um pouco mais, você tem que fazer um modelo, às vezes, mais híbrido ali, que nem sempre é 100%, você vai ter que fazer uma parte à distância, uma parte você tem que fazer lá em loco. Então, tudo você tem que acompanhar o universo que está mudando, tem que acompanhar. Se você não mudar, né, Gemal, Leandro,
Se a gente não mudar, alguém muda a gente, certo? Verdade. E eu acho também, já colocando um par também aqui, eu acho que também o contexto, né? Em qual ambiente o auditor foi criado? No ambiente lá onde o auditor ele tinha que conferir nota fiscal, ele precisava fazer inventário, ele precisava acompanhar o inventário físico para ver se o intangível, se o estoque existia. Hoje nós estamos entrando na era lá do intangível, né? Existem empresas inteiras, a gente pode falar aí Apple, a gente pode falar do Uber, do Airbnb, que não tem sequer um registro ali de intangível. Não, né? é base de dados, né? É só base de dados. Então, o auditor, ou ele vai para o mundo de analytics agora, ou se ele ficar para trás tentando fazer contar estoque, empresa que não tem estoque, ele vai perder o emprego ali, né? Então, acho que a área de auditoria também, lógico, fazendo parte tanto para a área de auditoria para compliance, eles precisam se adaptar, né? Porque ninguém vai voltar para o escritório, você vai precisar fazer a entrevista de forma remota e você não tem mais um imobilizado ali para contar. Então, você precisa achar formas, meios ali de fazer essa auditoria. Exatamente. Isso, muito bem colocado. E é o que eu ia falar, quando eu comecei, a gente fazia auditoria no papel, né? Não existia nem no Excel. Então, olha a evolução que teve com o tempo, né? Hoje 7 e 14 coluna, né? Não sei se é bom ou ruim contar essa história, né? Então, ou seja, não tinha, né? Acho que 20 anos atrás, a gente mal tinha notebook para fazer auditoria. Então, olha o quanto evoluiu nesse curto espaço de tempo, né? Bom, nosso tempo está acabando, agora é show de pergunta. Vamos tentar responder as perguntas, algumas perguntas que nós temos aqui. Tem Karina Silva, vamos lá. Peraí, Viti. Quais foram, aqui, na experiência de vocês, quais as maiores dificuldades com a empresa familiar, né? Bom, acho que são bastante, né, assim, as dificuldades que a gente tem com empresa familiar. Eu sempre comento que eu não sou maluca, mas eu acho que, assim, em toda empresa, não só familiar, mas inclusive na familiar, eu acho que deveria ter uma psicóloga, né? Por quê? O que a gente mais lida na empresa, às vezes, para você implantar essa dificuldade de mudança de cultura, muitas vezes são os egos que a gente tem internos, são essas resistências que a gente tem. E às vezes você tem a área de recursos humanos dentro da empresa que ela não é tão valorizada, né? Essa questão de gestão de pessoas. Então, eu acho que isso, na minha visão, é fundamental. Inclusive, eu tenho visto, né, algumas empresas começando a valorizar isso, eu fico muito feliz, porque eu sempre pensei dessa forma. E acho que as dificuldades é de você convencer. Normalmente, a empresa que tem um único dono, ele entender a importância do controle, né? Há um tempo atrás, eu estava conversando com um dono de uma empresa, de um varejista, e é uma empresa que existe há muito tempo e ela é muito bem controlada. E um dos maiores processos que ele tem é o de estoque, né? Eu sei que ali tinha um grande risco. Eu perguntei para ele, como que você faz? Ele falou assim, Ana, logo que eu comecei com a minha empresa, eu fui receber um caminhão e um funcionário desafiou ele. Falou assim, olha, se você receber esse caminhão e tiver tudo certo, você não precisa pagar o meu salário próximo mês. Aí ele foi, fez, ele errou, né? E aí, consequentemente, ele viu a dificuldade, ele foi atrás de um sistema para implantar e ver qual que era a melhoria que ele poderia implantar no processo da empresa dele. Então, quer dizer, é um dono de uma empresa que ele sabe a importância que tem a implantação de controle. Por mais que seja uma empresa que pode ser que não tenha auditoria interna, mas o dono tem aquela visão que o controle é importante, né? Vamos ver se tem algum comentário, meninos, podem... Eu só queria complementar, né, isso que você falou. Assim, a grande dificuldade, assim, para mim, uma das maiores, é você chegar numa empresa familiar querendo implementar a cultura e as boas práticas de uma SA. Também, então, né? assim, você você está na melhor das intenções, mas não vai funcionar. Então, não no primeiro momento. Leandro, já é difícil numa CA você justificar a compra de um software de auditoria, imagina. Então, né, porque tem que ter isso, tem que ter essas 3 linhas, tem que ser assim. Não, você que é o dono precisa arrumar não adianta, né? Então, é entender.
entender o negócio e aos poucos e propondo as mudanças e as melhorias, Exatamente. como o Gemal comentou, né, que vai ligando tudo para uma melhoria, para uma independência, para um conselho, mas ir propondo isso conforme você vai evoluindo. Não já chegar, eu vou implementar a auditoria interna com base já na melhor prática, porque eu sempre vivenciei a melhor prática. Se a empresa não vive, se é uma empresa familiar, o caminho não deve ser esse. É que normalmente, né, Leandro, às vezes é o contrário, né, porque tende a criar aquele conceito, não, primeiro eu preciso da estrutura para trazer o resultado. E nessas empresas familiares é o contrário, você tem que trazer o resultado para depois buscar a estrutura. Né? Então, é bem isso mesmo, empresa familiar, né? Mas acho que as empresas familiares, de maneira geral, elas estão se estruturando, né? Acho que aqueles herdeiros, né, os mais novos, eles vêm se preparando melhor para chegar no comando da empresa, e aí, quando vai se preparando melhor, vai tendo mais contato com esse mundo de governança, e às vezes a gente percebe aí, com colegas e situações que a gente vivencia, que isso tem melhorado bastante, essa percepção dos executivos ali da empresa familiar, né, tem tido um pouco mais de flexibilidade, mais abertura, menos resistência, né, para entender esse conceito, né, e como a Ana falou no anterior, né, acho que o grande desafio na hora de compliance, de auditoria interna, é você não é implementar organicamente o departamento, né, é você moldar a cultura, a cultura de riscos, a cultura de controles internos. Essa é a parte mais difícil do executivo de auditoria interna. Essa é a parte mais difícil. É a parte mais sensível que, somente as pessoas falam, não, o responsável por compliance, por ética, por riscos é a auditoria interna. Não, a gente não é responsável por isso, a gente já contribui para acontecer, né? Então, não, você que tem que fazer análise de risco. Eu falei, não, quem tem que fazer análise de risco é vocês. Vocês que estão ali no dia a dia, que sentem a dor do negócio, vocês têm que entender o risco de vocês e vocês têm que atuar em cima disso para mitigá-los, né? Então, tem esse conceito de auditoria interna, compliance, se dá errado os riscos, se dá errado as coisas, não, a culpa é da auditoria que não viu, não. É bem assim. O controle interno é responsabilidade da área de gestão de riscos, quando o controle interno é de responsabilidade do gestor, que está no dia a dia, né? Aí nós temos uma outra pergunta. Fernanda Araújo, quem e quando pode solicitar auditoria interna em uma empresa familiar? Acho que ela quer dizer assim, como, né, se solicitar auditoria interna em uma empresa familiar. Normalmente, quem solicita auditoria interna é o dono da empresa familiar, né? Ele tem interesse na melhoria dos processos, mas isso também não significa que um colaborador, um gestor, não possa impulsionar isso, conversar com o dono, falar da importância, explicar e começar a impulsionar a possibilidade de ter uma área de auditoria interna dentro da empresa, né? Lembrando, Ana, só fazendo um complemento, nem sempre, lógico, a gente está falando de diversos tamanhos de empresas. Empresas pequenas, às vezes, não têm estrutura, né, ou capital para ter uma área de auditoria. No entanto, ela pode contratar part-time, né? Tipo, eu contrato um programa, eu contrato para uma revisão específica, então, se eu estou com uma dor, assim, numa área de custos, eu faço uma revisão na área de custos. No estoque, vai uma revisão ali, seria uma part-time aí de uma auditoria interna no estoque, e assim por diante. Não é necessário sempre ter, lógico, você precisa adequar esse serviço, né, da auditoria interna ao tamanho da sua estrutura. Sim, com certeza. Normalmente a área de suprimentos, né, que tem sempre uma dor, né, então assim, quero fazer auditoria somente na minha área de suprimentos ou na área de estoques, né. Bem lembrado, obrigada, Gemal. Nós temos aqui pergunta Tiago Feula. Temos pergunta da Juliana também para responder. Juliana Nascimento está participando. Não esqueci da pergunta dela. Ana, boa noite. Uma pergunta. Qual a percepção dos painelistas com relação às empresas possuírem ou não possuírem uma área de controles internos e gestão de riscos para apoiar as atividades de auditoria interna? Boa pergunta do Tiago Feula. Todas, né? Aliás, todas perguntas excelentes. Quer que eu posso ir nessa? Lógico, pode. Na sequência. Não, a gente falou um pouco da estrutura lá atrás, eu acho que foi o Leandro e o Paulo acabou complementando depois.
O que acontece? Se você tem uma área de auditoria, e a Ana comentou sobre esse tema também, se você tem uma área de auditoria e a área de auditoria não tem apoio de compliance de controles internos, né, e gestão de riscos, ou seja, não tem matriz, não tem processos mapeados, a auditoria ou ela vai ter que fazer esse processo, ou ela vai fazer auditoria por processo, né, o que costuma ser utilizado. E aí, aquilo que a gente estava comentando, onde a auditoria agrega valor? Quando ela faz aquela auditoria baseada em risco. Se eu não tenho definido quais são os principais riscos da companhia, a auditoria está auditando ali processos, né? Então, existe uma perda natural. Não que esteja errado, mas você está utilizando não 100% da sua auditoria ali. Sim. Boa. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho nas perguntas, vamos ver se tem mais alguma aqui sem responder. Voltar aqui na pergunta da Juliana. Peraí. Juliana Oliveira Nascimento. Quais os principais desafios da auditoria para a mudança dessa cultura, ainda mais com o contexto das questões do ESG no mercado agora? Gemal responde essa, que também a mudança de cultura, eu acho que é sempre, né, é a maior dificuldade, né, poderia ter uma mágica para fazer uma mudança de cultura, né. Acho que a dificuldade aqui para a auditoria interna, primeiro, é enxergar e participar dos programas de ESG, né. O que acontece? A gente estava falando da mudança tecnológica, tem muita área de auditoria que não se adaptou, não viu ainda que a mudança tecnológica já aconteceu. A gente não está falando coisa do futuro, está falando coisas que já aconteceram, né? O Uber, o Airbnb já existem. O ESG é uma coisa que já está acontecendo também, né? Então é um item onde a auditoria interna tem que começar a atuar. E ela tem que focar sempre na revisão dos processos, né, os procedimentos ou o programa de ESG, se ele é pertinente, se ele existe, se ele não muda o tempo inteiro, né? Então, acho que um foco grande na persistência, se tem alguma lógica, se a empresa está realmente adequada, principalmente nesse contexto de hoje, onde a gente não tem uma só empresa que certifique. Você tem, às vezes, 8 ou 9, tem até um estudo interessante na revista Exame sobre ESG, onde tem várias empresas que têm um ranking de ESG, e daí a revista ela faz um comparativo. A mesma empresa sendo analisada em 8 rankings diferentes, ela tem 8 notas diferentes. Então, eu não tenho um padrão ainda no mercado. Sim. Né? E como eu não tenho um regulador ainda para saber quem que vai ser o padrão, a empresa tem que escolher qual que é o ranking que se adeque mais à sua realidade e trabalhar naquele ranking. Desenvolver um processo, um procedimento, uma política coerente e trabalhar nesse processo a longo prazo, nunca visando curto prazo, porque como é uma coisa que está mudando o tempo inteiro, você vai mudar semanalmente o teu processo, então não faz muito sentido, ver sempre visão de longo prazo. E tem uma questão também, né, porque as empresas ouvem, ESG, vamos implantar, só que tem empresas que não têm controle interno estabelecido, não tem compliance, e quer implantar o ESG, então assim, uma coisa de cada vez, eu acho que o primeiro passo fundamental é você estabelecer os seus controles, aí depois sim, mesma coisa quando você tem uma empresa que, eu quero implantar o compliance e você não tem o mínimo de governança interna. Tem empresas que você pega que é o compliance e não tem uma contabilidade, a contabilidade é terceirizada. Então, né, tem que estruturar a sua base para depois você ir evoluindo. Né? Até porque um dos pilares é a governança, né? Desculpa, Paulo. Exatamente. Uma coisa importante, né, é não cair naquele erro de que achar que um método de ESG de uma empresa vai servir para o seu. Né? O ESG, né, como a própria sigla diz, Environment, Safety Governance, né, então tem muitas práticas, principalmente no processo Fabril, ali, que tem a relação ao meio ambiente, a parte social da empresa, que é muito pertinente daquela região, é muito pertinente daquele contexto político ali, muito pertinente daquele entorno ali, e às vezes para querer ter uma chancela do ESG na sua companhia, vai lá, compra um programa pronto e quer instalar. Né? E não é assim que funciona. Então, como o Jamal colocou, né, e você também bem colocou, é importante que nós tenhamos, você precisa conhecer quais são os seus riscos. Quais são os riscos, primeiro? Onde que dói a ferida para você poder fazer essa embalagem de ESG para proteger o seu negócio? Né? Uhum. Se você não sabe para onde você vai, quais são os seus riscos,
Não adianta você ir lá comprar um pacote pronto e colocar para funcionar, que vai dar problema, né? Então, isso é a percepção de que a governança tem que ter aí, né? O cuidado, né? De você ali comprar um produto novo, ESG é moda, é ou não é moda? Será que isso já não era falado lá quando nasceu a sustentabilidade, né? Então, tem que tomar muito cuidado, às vezes. Sim. O ESG é uma coisa nova? Não, não é uma coisa nova, é uma sigla que está condensando vários fatores, mas as práticas que estão ali embutidas no conceito são práticas que você já tem que estar sendo praticado nas suas regras de sustentabilidade, né? E mais do que ter o ESG ou a sustentabilidade, é você praticar o que fala, né? Isso é um ponto importante, né? Não adianta você colocar um carimbo, um certificado na parede, que faça o que aconteça e na prática não faz, né? Isso é pior do que não fazer, né? É falar que faz e não faz. Eu lembro... Só complementando, Ana, desculpa, o que o Paulo disse, até o Gemal, né? Assim, a empresa tá conhecendo novos riscos, a empresa querendo implementar novos métodos, o auditor tem que acompanhar isso, né? O auditor tem que ir atrás, o auditor tem que estudar, o auditor tem que se atualizar também, né? Porque senão a mudança da cultura não vai funcionar, porque o auditor ainda está na cultura antiga. Então, isso que juntando tudo isso, sem dúvida nenhuma, né, que muito bem explanaram de forma perfeita aqui, aí o auditor também entender que ele também tem que se atualizar. Verdade. Exatamente, Leandro. Eu lembro em 2001, 2002, né? Eu era da auditoria interna e começou a surgir os relatórios de sustentabilidade. E a gente fazia auditoria, validação dos relatórios de sustentabilidade, né? E ali ele tem a informação qualitativa e quantitativa, e as empresas começavam a fazer aqueles relatórios. E tem aquela questão do segmento também, né? Eu lembro que eu fui auditar uma das maiores usinas e a cidade, ela, na verdade, cresceu em torno da usina. Então, olha a representatividade da questão ambiental para essa empresa, para esse segmento, né? Então, volta naquilo que nós falamos, conhecer muito bem o negócio, a estrutura. Eu acho que, assim, ir passo a passo, não adianta você querer implantar o ISD se você não tem controle, se tudo é terceirizado, se você não acompanha a sua contabilidade, não acompanha ali o escritório, né, de advocacia. Então, eu acho que o primeiro passo é você ter o mínimo de governança. Aí depois, sim, você vai evoluindo, compliance, ESG, isso quando a gente fala de empresas menores, né? E ver também todos os impactos, né, do ISD sobre a empresa. Espero que a gente tenha respondido a pergunta da Juliana. Obrigada pela participação. Vamos ver, a gente tem mais uma única pergunta aqui. Cleonice Azeredo. As ações da auditoria interna necessariamente geram relatório nas ações de compliance? Também tem essa necessidade? Eu não sei se ela talvez quis dizer... Acho que ela quis dizer se como a auditoria interna também faz os seus informes, seus relatórios, se compliance faz fazer o relatório. Também imagino que tenha sido essa pergunta, né, dela, assim, ou se também, se a auditoria interna gera alguma ação para o compliance, né, então quando a gente faz auditoria interna, a gente faz auditoria interna de uma área, às vezes pode ser que gere alguma ação de implantação para o compliance realizar. E o compliance, na verdade, compliance faz o monitoramento do compliance, né? Vocês querem complementar? Sim, eu acredito que exista sim a necessidade, em alguns casos, de você ter um relatório da área de compliance também, porque nada mais se você tem uma recomendação de melhoria para fazer, independente de ser auditoria interna ou de compliance, você precisa fazer essa recomendação. A auditoria ela vai emitir o relatório tendo ou não recomendação a fazer. Se não tiver, ela vai emitir um relatório falando que não existem divergências. Porque é o processo de formalização que a área foi auditada. A mesma prerrogativa não é adotada no compliance, né? Compliance é um sistema ali que ele faz a revisão e não necessariamente ele precisa emitir eu fiz esse trabalho, né? Mas se ele identificou um find lá que ele precisa tratar, aí sim faz sentido o compliance também emitir um relatório. Isso é uma discussão talvez aí interna nas empresas. Eu já ouvi bastante gente comentando, porque quando você faz gerenciamento de recomendações, quem que vai entrar nesse gerenciamento? A auditoria interna entra, perfeito,
porque tem recomendações, é a natureza da auditoria interna. E quem mais que vai entrar? Controle interno vai entrar, gestão de risco vai entrar, compliance vai entrar, então vai depender muito da maturidade da empresa, né? Porque às vezes essas outras áreas, tirando a auditoria, que tem a obrigação da emissão do relatório, elas não têm obrigação, em determinado momento da existência deles, eles não vão emitir. Mas quando tomar um tamanho, um corpo, aí vai ser normal a emissão ali de recomendações. Uhum. E depende também, acho que muito do pilar, né? Porque, né, você tem ali, né, quando você fala do compliance, você tem os pilares, né? Então você tem também um exemplo, canal de denúncia. É claro que para o canal de denúncia você vai ter ali uma emissão de um relatório, um parecer, né? Só que aí você tem o pilar do apoio da alta administração. Então então depende muito do tema que você está tratando dentro do compliance também, né? A última pergunta da noite. Márcio Fonseca, podemos dizer que a auditoria interna faz parte de um dos pilares do programa de compliance? Eu acho que o Márcio, talvez ele tenha entrado depois, até recomendo, Márcio, você... Programa de integridade, acho que é, né? Exatamente, a gente falou, né, sobre isso, a auditoria interna, ela está como a terceira linha, ela não faz parte ali do programa de integridade, ela não faz parte do programa de integridade, você tem o monitoramento do programa de integridade e a auditoria interna, ela entra como terceira linha para fazer a auditoria do programa de integridade. Tá? Eu acho essencial a auditoria do programa, na verdade, a empresa ela pode ter um programa sem estar auditado, mas os administradores nunca vão ter a confiança, né, o conforto ali de deitar na cama e falar, bom, se acontecer alguma coisa, eu estou coberto, né, pelo programa de integridade, porque aqui a gente está falando de uma multa que pode chegar a 30% do faturamento da companhia. Né? Então, se o programa não estiver funcionando muito bem, né, você pode, às vezes, ser notificado aí com 30%. Se o programa estiver funcionando bem, você, às vezes, mitigou o risco da multa, né, ou como um todo, até da materialização de uma fraude, de uma corrupção, alguma coisa do tipo. Complementando, né, Gemal, que o programa de compliance, assim como a auditoria, o programa de compliance só funciona se a alta administração, ela compra isso, entende que isso é importante e pratica, né? Porque nada adianta você ter uma auditoria interna, um programa de compliance, e aí, pegando aí um gancho das empresas que vivenciaram aí a Lava Jato, Petrobras, Odebrecht, Andrade Gutierrez, são grandes empresas que tinham auditoria interna, que tinham programa de compliance, que tinha área de compliance, tinha controles internos e, contudo, foi aquele escalabro todo, né? E por quê? Porque as coisas aconteciam lá no andar de cima. Então, se o andar de cima não dá o exemplo, a taxa de sucesso do programa de compliance, ela tende a ser muito prejudicada, né? Porque as pessoas vão, puxa, se o cara lá de cima, vou pegar um exemplo bem simples, né? Se o diretor que entra na portaria não passa o crachá para entrar, por que eu tenho que passar? E lembrando, né, que um programa de integridade ineficiente, você ter um programa de integridade ele ser ineficiente, vai servir como agravante numa pena. Né? Exatamente. Você reconhece que você tem um programa, ou seja, você sabe que isso é importante, mas você não deu atenção devida para ele. Então, reforça ainda mais a necessidade de uma auditoria desse programa de integridade. Exatamente. Eu acho que, assim, quando você tem um programa e você não tem, nós, né, como profissionais da área, e você não tem o apoio da alta administração, é desanimador, né? Eu acho que é essa palavra, e bem colocado pelo Leandro também, você tem o agravamento da pena, quando é melhor você não ter do que você ter e não ter o apoio da administração. Então, assim, se não tem o apoio da administração, não faça. Né? É importante o posicionamento do gestor de compliance, do executivo de compliance, ele está atento a esse movimento da empresa como um todo, porque tiveram algumas empresas aí no contexto do Lava Jato que alguns executivos de compliance foram penalizados. Inclusive auditores presos, né? Exato. Mas a culpa não foi minha, foi da alta administração ali que não fez o que tinha que fazer. Mas por que você ficou calado? Né? Verdade. Sim. Então, a gente, como profissional de auditoria, compliance, a gente precisa se posicionar quando as coisas não caminham de acordo com as melhores práticas, porque depois pode respingar em você, né? E aí as coisas acabam tomando um rumo não muito bom, né?
Bom, agora é a última mesmo, tá? Agora a gente vai terminar. Saideira. Feriado, né? Tá tendo churrasco aqui em casa, já fui chamada algumas vezes. Vamos que vamos. Compliance e consultoria se confundem? Não, Cleonice, compliance e consultoria não se confundem. Tem um webinar no nosso canal no YouTube que a gente fala do programa de compliance, né? Então, a gente tem os pilares falando do programa de compliance e integridade, e consultoria é quando você vai dar a consultoria na empresa. Então, igual a ACMais, ela é uma empresa que dá consultoria de auditoria interna, então, eu preciso de uma auditoria interna na área de compras, ou eu quero fazer um planejamento anual de auditoria interna e auditar. Ao invés de você ter esse colaborador como CLT na sua empresa, você terceiriza essa função para uma consultoria, ou preciso criar uma área de compliance. Em muitos momentos você começa com uma consultoria, depois você contrata um colaborador CLT. Então, essa é a atividade da consultoria. O compliance não. O compliance ele já é um programa que ele é estabelecido para a empresa, e dentro do compliance você tem os pilares: apoio da alta administração, canal de denúncia, elaboração de políticas, né? A gente tem um webinar específico que nós falamos sobre isso, tá? Mais uma vez, reforçando sobre o certificado, quem quiser o certificado encaminha o e-mail para contato@acmaisgestão.com.br com as evidências, encaminha o nome completo, né? E, bom, por hoje é só. Agradeço muito ao Paulo, Leandro, Gemal, foi um prazer estar aqui com vocês essa noite. Agradeço também a todos que assistiram ao nosso webinar. Tivemos presenças de pessoas, né, assim, da área, pessoas que estão começando agora também. Espero que a gente tenha conseguido responder a todas as perguntas. E um bom feriado para todos e uma ótima sexta-feira. Boa noite, Ana. Pessoal. Obrigada. Obrigado, Ana. Boa noite a todos, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Ana. Boa noite a todos aí. Bom feriado. Obrigada. Boa noite.